Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Estamos aí agora iniciando novamente o nosso conteúdo, dando continuidade ao tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, né? Como eu falei para vocês, que fazem parte essas placas da nossa litosfera, né? Da crosta terrestre. Hoje, na nossa folha de número 7 de atividades, que vai dar continuidade a esse assunto, nós vamos estudar como que essas placas tectônicas se movimentaram ao longo dos milhões e milhões de anos para formar os continentes que tem hoje. Bom, as placas que nós temos hoje, né, hoje o Brasil está no centro da placa da América do Sul, né? Então, sim, essas placas antigamente eram todas unidas, elas tinham uma conformidade única, né? Era chamada de Pangeia, né? Há mais de 600 e 200 milhões de anos atrás era chamada de Pangeia. Tanto que se a gente for pegar todo o desenho do Brasil, da costa brasileira, com a parte sul do oeste africano, a gente vai ver que tem a mesma conformidade, tem o mesmo desenho. Não sei se vocês já perceberam. Vocês peguem um mapa aí para facilitar o estudo. Se você for ver o desenho da placa do Brasil, né, da região costeira do Brasil, tem o mesmo desenho da parte oeste e sul do continente africano, né? Então sempre a gente vê que as placas elas eram todas emendadas, todas unidas, era uma placa só, era chamada de Pangeia, que nada mais era do que todos os continentes que conhecemos hoje unidos. Ao longo do tempo essas placas estavam unidas e depois iniciaram um processo de divergência, ou seja, o processo de separação dessas placas, né? Primeiramente, nós temos lá como que deu início a tudo, né? Ou seja, como que iniciou essa divergência de placa. Antes a gente tinha apenas uma única placa, que era a Pangeia. Então, quais foram os primeiros continentes que foram formados? Primeiramente, a placa se dividiu em dois grandes continentes, né? Ou seja, o processo da divergência, divergir quer dizer separar. O processo da divergência deu origem à Gondoiana, ao continente Gondoiano e à Laurásia. Gondoiana ao sul e Laurásia ao norte, né? Esses dois grandes continentes, Gondoiana e Laurásia, foram os dois primeiros grandes continentes que foram formados a partir da separação dessas placas. Gondoiana ao sul e Laurásia ao norte, né? O surgimento do oceano bem no meio dessas placas, que era chamado de Oceano Tétis. O Tétis que hoje compreende ao Mar Mediterrâneo, né? Que nós temos aqui no nosso lá no meio nós temos ali o Mediterrâneo do continente africano com o europeu, não é isso? Então, lembrando que Gondoiano ao sul e Laurásia ao norte. Mas não se engane, porque essa separação ela não aconteceu abruptamente, ela foi aos poucos, né? No desenho da folha aí de vocês tem esse desenho desses movimentos, da formação dessas duas primeiras grandes placas, né? Então, o movimento dessas placas tectônicas é conturbado, principalmente nas zonas de convergência, né? Ou seja, na zona de convergência, quando essas placas se movimentam, quando elas se encontram, que é a zona de convergência. As placas elas têm a divergência, zona de divergência e a zona de convergência. Divergência é quando elas se separam, né? Convergência é quando elas se unem. Quando as placas se unem, na região da zona de convergência é bastante conturbado. Nós vamos ter as falhas geológicas, ou seja, essas falhas geológicas que vão formar as grandes montanhas, né? Que é o que aconteceu aqui na América do Sul, que formou-se a grande Cordilheira dos Andes, na costa oeste da América do Sul. Bem na costa oeste da América do Sul, nós temos aí a formação da Cordilheira dos Andes, que foi formada pela convergência das placas. Já lá na Ásia, houve a formação da Cordilheira do Himalaia, entre a China e a Índia e o Nepal, graças ao movimento da placa da Índia, né? Que nós temos um movimento na zona de convergência da placa da Índia. Bom, Gondoiana, que formou-se nesse caso ao sul,
porque o grande continente formou 2 continentes, a Gondwana e Laurásia, né? Gondwana foi ao sul e Laurásia foi ao norte, né? Então quer dizer que antes era uma massa só de continente. Formou-se 2 continentes e entre esses 2 continentes o Mar Tétis, que hoje é o Mar Mediterrâneo. Então Gondwana, que foi formada ao sul, e Laurásia ao norte. Gondwana ao sul formou-se a placa do nosso continente americano, da América do Sul. Então da América do Sul, parte da América Central, da Antártida, da Austrália e da Índia também, né? Tem mais especificado lá nos desenhos da folha de vocês. Cada um, aqui não tem como colocar os desenhos para vocês, mas na folha de vocês, espero que vocês tenham acompanhado com a folha. Cada um deles se afastando do ponto de origem, né? Laurásia, que foi ao norte, deu origem às massas continentais da América do Norte, né? Então, na América do Sul foi a placa Gondwana e Laurásia ao norte, as placas da América do Norte e América Central também, além da Europa e da Ásia, como ocorreu, né? Nesse caso, nas placas gondwanas. Essas massas se afastaram e moveram até atingir o estado atual que nós temos hoje, né? Que foram as grandes placas hoje que nós temos aí da América do Sul, América Central, Europeu e Africano. Entre um momento e outro, a gente tem essas transformações dessas placas, essas movimentações dessas placas, né? E aí, nesse caso, uma teoria que é baseada que essas placas eram todas unidas, é uma teoria que foi findada por um grande cientista, Alfred Wegener, né? Esse cientista Alfred Wegener, ele propôs no início do século XX que essas placas elas voltarão a se unir novamente, a formar o que ele chamou de Pangeia Próxima, né? A Pangeia Próxima. Por quê? Porque o processo, o desenho dessas placas continentais de hoje parece que se encaixam nas placas que nós temos dentro do processo de união, né, do processo de convergência dessas placas. Então, ele considerou que, de uma forma ou de outra, há esse encaixe, por exemplo, do continente europeu, da América do Norte e africano e da América do Sul. Mas não foi apenas isso que fez ele que tornasse a sua teoria válida, né? Por que ele colocou a teoria dele válida? Porque houve vários requisitos, várias evidências que comprovaram as suas teorias, né? Esse cientista Alfred Wegener, meteorologista, ele provou através de algumas evidências. Quais evidências que ele provou? Evidências geomorfológicas, evidências litológicas, evidências paleontológicas e evidências glaciais, né? Vamos ver cada uma dessas evidências. Vamos para a evidência geomorfológica. O que Wegener, né, esse cientista Alfred Wegener colocou através da evidência geomorfológica? Evidência geomorfológica é a formação de todo a linha, né, da placa, todo o desenho da placa, né, a porção geológica da placa, né? Ou seja, a estrutura geomorfológica da placa, todo aquele desenho, enumerou várias coincidências geomorfológicas entre o continente, porque ele percebeu que há um encaixe das linhas das costas das placas atuais de vários continentes, onde o encaixe da América do Sul com a da África, por exemplo. Se a gente for pegar o desenho da placa da América do Sul e pegar a costa sul do continente africano, tem o mesmo desenho. Se a gente encaixar ali, a gente sabe que essas duas placas elas entram em convergência novamente, né? É uma evidência. Uma evidência litológica. A evidência litológica é a evidência da comprovação da composição química geológica, composição química da crosta terrestre, né? Da litológica, o próprio nome fala, lito quer dizer litosfera, né? Que é a comprovação da crosta terrestre. E a aproximação desses continentes no mapa permitiu verificar a continuidade geológica, né? A continuidade, ou seja, do nível das grandes estruturas da superfície terrestre com as cadeias das montanhas ao nível da composição litológica. Por exemplo, para ele, a Serra do Cabo
que é uma cadeia de montanha de orientação leste-oeste na África do Sul, seria continuação da Sierra de la Ventana, que é a mesma orientação na Argentina, né? Ou seja, parte da placa da formação geológica das cadeias montanhosas que tinham ali na África do Sul, tem hoje na região da América do Sul, que é ali na Argentina. O Planalto da Costa do Marfim na África teria continuidade aqui no Brasil, né? O Planalto, do desenho, da estrutura geológica desse desenho dessas cadeias de montanhas. Outra evidência é a evidência paleontológicas. O que tem a evidência paleontológica? Evidências importantes de Alfred Wegener, apresentou dos estudos dos fósseis das plantas, principalmente plantas, que tinham ali nesses continentes. Era conhecida como flora de Glossopteris. A flora de Glossopteris na África e no Brasil, né? Ou seja, tinha o mesmo indício de que esses registros fósseis tinham uma semelhança muito grande. Ou seja, esses registros de fósseis de plantas, né, os Glossopteris, eram encontrados tanto na África como no Brasil. Ou seja, se foi encontrado em coincidência na África e no Brasil, quer dizer que essa massa de planta, de vegetal, elas estavam unidas, né? Foram encontrados na mesma identidade, né, nessas duas placas, tanto na África como na América do Sul. Nós tínhamos também a evidência da fauna, de um grande réptil de 300 milhões de anos que surgiu nos dois continentes. Eles estavam juntos naquele tempo, esses répteis, né? Esses animais que estavam em diferentes continentes, que era na África e na América do Sul, eles tinham uma grande semelhança no seu processo evolutivo. O tempo para fragmentar essas placas que separou esses animais, após isso surgiram caminhos evolutivos diferentes, né, devido ao isolamento dessas placas. E aí ocorreu mudanças ambientais nessa separação. Aí eles seguiram o seu ritmo evolutivo, né? E por último, terminando as evidências glaciais. Alfred Wegener também se baseou em evidências paleoclimáticas. O que é evidências paleoclimáticas? Evidências do clima antigo, há milhares de anos atrás, desse clima, né? Ou seja, ocorreu uma grande glaciação, né, na união daquelas placas ali, que comprovou um importante e extenso efeito de glaciação naquele lugar. No sul e sudeste do Brasil houve glaciação, no sul da África, na Índia, na Austrália e Antártica, aproximadamente 300 milhões de anos atrás. Então, se a gente for pegar e delinear essas regiões ali no mapa mundial, no desenho está mostrando perfeitamente para vocês, ocorreu glaciações nessas regiões. E essas glaciações, elas não eram permitidas se essas placas não tivessem unidas, né? Não tivessem juntas. Então, uma das evidências que essas placas estavam juntas é justamente o processo da glaciação nessa linha, né, que ocorreu no sul e sudeste do Brasil, no sul da África, da Índia, da Austrália e da Antártica. Em todos esses lugares foram feito o processo de glaciação, né? Como que eles comprovavam esse processo de glaciação? Através de estrias impressas nas rochas nessa época, né? Que eram indícios de direções do movimento das antigas geleiras. Essas estrias, que são desenhos nas rochas, que eram provocados pelo movimento das geleiras, que foi provocado pelo movimento das geleiras, né? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês, né, nesse conteúdo aí. Agora vocês vão ficar com os exercícios. É muito importante vocês pegarem a leitura do texto e ver os desenhos dos mapas para entender melhor esses efeitos dos movimentos dinâmicos das placas, né, que formaram os grandes continentes que nós temos hoje aí no mapa mundi. Então é sempre bom vocês fazer a leitura e ver as figuras daí do desenho, ok? Então isso fica aqui com vocês, até mais, tudo de bom.